Pronto, voltamos. E aí a gente já, deixa eu ver aqui, bota isso aqui, bota isso daqui. Pronto, belezura. Tá só carregando aqui. Acho que a gente pode ler até o 3, né? Acho que a gente pode ler até o 3 do. Ou ler o 3, né? Acho que a gente quer. Vamos ler o 3, né? Ou até o 3. Vamos até o 3, né? Estamos aqui no sábado de noite, não vamos fazer nada. Então vamos Colocando a aqui. interpretação de texto da Chaguinha Marinha. Oi? Vamos lá. É, o capítulo primeiro, né, como eu tinha dito anteriormente para vocês, vai ressaltar sobre o preconceito dos filósofos, né? Então vocês já perceberam aí no prólogo que o Nietzsche não está muito afeito com a filosofia tradicional, né? Porque, segundo ele, é uma filosofia muito platônica, né? Entende o Platão como o, o Deus dele, né? Então vamos lá. A vontade de verdade, né, que é o que o Nietzsche já começa falando no prólogo, né, e todos os filósofos têm essa vontade de verdade, né, que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos se envaideceram, né, reverenciaram, e questões essa vontade de verdade já não nos colocou. Estranhas, graves, discutíveis questões. Trata-se de uma longa história, mas não é como se apenas começasse. Que surpresa! E se por fim nos tornamos desconfiados, perdemos a paciência e impacientes nos afastamos? Se, com essa esfinge, também nos aprendemos a questionar. Quem realmente nos coloca questões? O que em nós aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade, né? Vocês vão perceber que valor é definitivamente uma coisa que o Nietzsche sempre, né, vai aí questionar, procurar, evidenciar, né, essa questão valorativa. Não no sentido próprio de valor relacionado com valor monetário, não, mas de fato uma importância que se dá a esse questionamento da busca pela verdade. Nietzsche, nesse momento, está dizendo: ok, quem foi que disse que isso é importante, né? Qual foi o cara, qual foi a mulher, qual foi o menino, qual foi o ancião que disse que essa verdade é importante, certo? Queremos a verdade, mas por que não, de preferência, a inverdade, ou a incerteza, ou mesmo a insciência, né? O Nietzsche aqui está provocando, logicamente, o Nietzsche está provocando, afirmando que não sabe quem foi que deu à verdade o grande grau de procura de toda a filosofia, e por que nós não, ao invés disso, nos preocupamos com outras coisas, como a inverdade, como a incerteza, ou simplesmente não saber, a insciência. O problema do valor da verdade apresenta-se à nossa frente. Ou fomos nós a nos apresentar diante dele? Quem é Édipo, no caso? Quem é a esfinge? Ao que parece, perguntas e dúvidas marcaram aqui um encontro. E seria de acreditar que, como afinal nos quer aparecer, Pode. som, deixa eu só. Pronto. É, Ao que parece, perguntas e dúvidas. Aqui o Nietzsche está propondo, né, como eu disse para vocês, ele sempre vai utilizar certos momentos da literatura, certos momentos aí do teatro, né? E aqui, claro, ele está falando de Édipo Rei, né? Quando a esfinge indaga o Édipo, né? Decifra-me ou te devoro, né?
Ao que parece, perguntas e dúvidas. E seria de acreditar que, como afinal nos quer parecer, o problema não tenha sido jamais colocado, né? Como se, de alguma maneira, o próprio Nietzsche fosse o primeiro grande a, de alguma maneira, se preocupar sobre a questão do valor da verdade, né? Que tenha sido por nós pela primeira vez vislumbrado, percebido, arriscado, pois nisso há um risco, como talvez não exista maior. Aí já vai para a parte 2, né? Como poderia algo nascer do seu oposto? Por exemplo, a verdade do erro, ou a vontade de verdade da vontade de engano, ou a ação desinteressada do egoísmo, ou a pura e radiante contemplação do sábio da concupiscência. Semelhante gênese é impossível. Quem com ela sonha é um tolo, ou algo pior. As coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, própria. Então, aqui, apesar da filosofia do Nietzsche ela trabalhar muitas vezes com o oposto, aqui ele afirma, em definitivo, que esses valores grandiosos, mais elevados, né, coisas de valor mais elevado, e aí é importante ressaltar para vocês, né? Nietzsche não é propriamente um autor que está tentando, de alguma maneira, deixar o mundo sem valores, ok? Não é isso. Se vocês escutarem alguém dizendo que o Nietzsche é um cara que quer deixar o mundo sem valor, tá? Ou essa pessoa acompanha Olavo de Carvalho, ou essa pessoa não sabe absolutamente nada de absolutamente nada, tá? Nietzsche é um autor que quer pôr novos valores, que é a chamada transvaloração dos valores, né? Novos valores em uma sociedade decaída, corrupta, em plena decadência, que é a sociedade europeia do século XVIII e XIX, que abraçou aí o niilismo, né? Simplesmente o nada. Se nada faz sentido, né? Aquela velha afirmação que tem nos irmãos Karamazov, se nada faz sentido, se Deus não existe, né? Então, pode-se fazer qualquer coisa, né? Tudo é permitido, né? Não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão da insana cobiça, devem vir do seio do ser, do intransitório, do Deus oculto, da coisa em si. Nisso e em nada mais deve estar sua causa. Este modo de julgar constitui o típico preconceito, pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir dessa sua, entre aspas, crença que eles procuram alcançar seu saber, né? Então, o Nietzsche aqui está fazendo mais uma vez uma crítica a que esses valores que são postos dentro da sociedade, eles têm uma crença, eles não são abarcados pelo conhecimento, pela sabedoria. Alcançar algo que no fim é batizado solenemente de, entre aspas, verdade, crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores, bem e mal, né? É, bem e mal é definitivamente não, fiel e infiel, né? A oposição de valores que os metafísicos crentes, né, fazem, né? E aqui, claro, eu preciso ressaltar para vocês. Quando Nietzsche tá falando de metafísicos, né, ele está falando dos filósofos religiosos, dos filósofos que abraçam a filosofia e expande somente no sentido metafísico, né? Nem aos mais cuidadosos, entre eles ocorre duvidar aqui no limiar onde mais era necessário, mesmo quando haviam jurado para si próprios de tudo duvidar. Porque a filosofia é isso. O que o Nietzsche está propondo aqui é um resgate à verdadeira filosofia.
Ah, professor, e o que é a verdadeira filosofia para o Nietzsche? É a filosofia cética, é a filosofia estoica, é a filosofia natural, é a filosofia antiga, antes de Sócrates. Para Nietzsche, a filosofia existe antes de Sócrates. Para Nietzsche, a filosofia depois de Sócrates é ladeira abaixo. É de Sócrates a MC Pipoquinha. É uma coisa terrível para o Nietzsche. Claro, tirando algumas exceções, como o grande Arthur Schopenhauer, ele mesmo, né? Que ao escrever como diz por que sou tão sábio, por que sou tão maravilhoso, por que sou tão inteligente, porque ele é o suprassumo da filosofia alemã, dos últimos ad eternum, né? Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos, segundo, que as valorações e oposições de valores popular nas quais os metafísicos imprimiram seu selo sejam mais que avaliações de fachada, perspectivas provisórias, talvez inclusive vistas de um ângulo, de baixo para cima, talvez, perspectivas de rã, para usar uma expressão familiar aos pintores. Com todo o valor que possa merecer o que é verdadeiro, veraz, desinteressado, é possível que se deva atribuir à aparência, à vontade de engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida. Gente, isso aqui é um dos grandes motivos por que o Nietzsche é tão mal compreendido e mal avaliado, tá? Não é que o Nietzsche esteja dizendo que é muito bom ser egoísta, que é muito bom ver as coisas só pela aparência e tudo mais. Não, não é isso que o Nietzsche está propriamente dizendo. Mas ele está refletindo sobre como as coisas estão no mundo, como as coisas são no mundo. Mais uma vez, voltamos à questão da pergunta fundamental. Quem foi que disse que a verdade é o maior atributo possível? Quem foi que disse que tem que ser bom? Quem foi que disse que tem que fazer o bem? Claro, há várias fontes para isso. Kant, Jesus Cristo, a polícia quando mete porrada na gente, o direito. Ok, tudo bem. Mas quem disse isso primeiro? Né? Quem foi que ordenou de fato tudo isso? Essa é a grande questão aqui que o Nietzsche promove. Por que o certo é a verdade e não a mentira? Sendo que hoje em dia vocês já percebem como esse discurso está avariado, né? Porque hoje em dia o que interessa mais é a mentira do que a verdade. A verdade ela pode ser maquiada. O conceito de verdade na pós-modernidade, para utilizar um termo sociológico, parece que não existe mais. É o que o Jânio Wagner vai trabalhar com a perspectiva da pós-verdade, né? Adeus à verdade. Né? Não tem mais. Ninguém está interessado na verdade. Vocês realmente acreditam que o jornalismo do século XXI está interessado na verdade? Vocês acham que o político está interessado na verdade? É tudo hipocrisia. E o Nietzsche já está denunciando isso em 1800 e lá vai bolinha. É até mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consiste exatamente no fato de serem insidiosamente aparentadas, atadas, unidas e talvez até essencialmente iguais a essas coisas ruins e aparentemente opostas. Talvez. Mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigosos, talvezes, para isto será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofos que tenham gosto e pendor diversos,
contrários aos daqueles que até agora existiram, filósofos do perigo, filósofos do perigoso, talvez a todo custo. E falando com toda essa sinceridade, seriedade, eu vejo esses filósofos surgirem, né? Por que que o Nietzsche vê esses filósofos surgirem? Porque o Nietzsche é o primeiro deles. E se ele não é o primeiro deles, é o segundo deles. Ele vai eleger o Schopenhauer como o primeiro deles. Ah, a Luz Helena está dizendo, a verdade é a minha conveniência. Exatamente, Luz Helena. Exatamente. A verdade se torna conveniente no século XX e no século XXI, principalmente quando os grandes conglomerados, principalmente de jornais, né, não se tornam mais só jornais, mas se tornam empresas. E vocês sabem que a lógica de qualquer empresa é gerar lucro. Então, histórias verdadeiras não dão lucro. Mentiras ou histórias falseadas, e aí é muito importante a gente entender a sutileza. O jornal não fala mentiras. Na verdade, o jornal deixa de falar algumas verdades. Ou, em definitivo, pega alguns fatos e expõe. Semiologia trabalha muito isso, por exemplo, a lógica do discurso de jornais ou imagens. Se vocês forem reparar, reparem a partir de agora como mulheres comumente aparecem em matérias de jornais ou revistas, né? Mesmo em posição de poder. Reparem como elas tratam uma pessoa que é negra e uma pessoa branca, né? Reparem como os jornais tratam uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Há todo uma espécie de véu, né? Dessa, entre aspas, verdade, né? A verdade é parcial, mesmo no jornalismo. Perfeito, Luziane. Totalmente parcial. E às vezes nem tão parcial, né? Às vezes a verdade nem aparece de fato por ali. Recentemente, vocês lembram daquele caso da jovem que roubou R$ 1 milhão da sua turma de formatura, né? Os jornais não falam roubou, os jornais falam desviou. Desviar é muito mais suave do que roubar. Vocês percebem, né, sonoramente, que roubar tem toda a sua carga histórica pesada, mas desviar parece uma coisa assim tão sutil, né? Não desviou, né? Exatamente, uma suavização, um eufemismo. Perfeito, Marcos. Exato, exato. E é isso. A verdade já não é mais importante, né? E aí a gente finaliza aqui no 3, tá? Depois de por muito tempo ler nos gestos e nas entrelinhas dos filósofos, disse a mim mesmo: a maior parte do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas, até mesmo o pensamento filosófico. Aqui se deve mudar o modo de ver, como já se fez em relação à hereditariedade ou às características inatas. Assim como o ato de nascer não conta no processo e progresso geral da hereditariedade, também estar consciente não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo, né? Vocês lembram da velha briga, né, entre instinto e razão, né? Eu sou uma pessoa puramente instintiva, né? Quer dizer, eu comando, quem me comanda é apenas os meus instintos, né? Principalmente os mais selvagens e primários, né? Não, besteira, besteira. Isso também é ser consciente, isso também é pensamento, isso também é consciência. Em sua maior parte, o pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus instintos. Olha só que legal, né? O que o Nietzsche está querendo aqui nos ressaltar, né? É, também é instinto. Por trás de toda a lógica e de sua aparente soberania
de movimentos existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de vida. Vocês deveriam tirar um print desse parágrafo aqui, dessa parte aqui, e anotar e ir numa gráfica segunda-feira e imprimir no caderno de vocês ou na casa de vocês, porque isso daqui é muito grande, né? Vou até repetir, né? Fico todo arrepiado. Por trás de toda lógica e de sua aparente soberania de movimentos existem valorações. Tudo, tudo que todo mundo está fazendo, por mais que pareça importante, por mais que pareça não tão importante, existe um certo valor por trás. Valor intelectual, valor religioso, valor pessoal, valor monetário, enfim, seja o que for. Ou falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de vida. Tudo que se está sendo feito mediante uma aparente lógica e uma soberania de movimentos de valor, tudo isso está sendo feito porque tem uma exigência fisiológica para a sobrevivência de uma determinada espécie de vida. Qual? Não sei. Pode ser a minha, pode ser do Stuart Little, pode ser do Gato Félix, pode ser do Pernalonga. Qualquer espécie de vida traz, de alguma maneira, essa preservação dentro de um sistema lógico e de aparente soberania do que se está fazendo. Pode não parecer importante, né? Mas quando os cientistas vão atrás da cura do Covid, eles estão atrás de preservar a espécie humana, porque os animais não estavam se contaminando, a não ser um ou dois, né? Alguns casos aí isolados, os animais estavam muito bem obrigados com isso, porque eles já se acostumam com a presença de vírus dentro da natureza. Nós é que não estamos muito bem familiarizados com os vírus, tão bem quanto os outros animais. Por exemplo, que o determinado tenha mais valor que o indeterminado, a aparência menos valor que a, entre aspas, verdade, tais avaliações poderiam, não obstante a sua importância reguladora para nós, ser apenas avaliações de fachada, um determinado tipo de tolice, tal como pode ser necessário justamente para a preservação de seres como nós, supondo, claro, que não seja precisamente o homem a medida de todas as coisas. Isso aqui é Protágoras, tá? Então, vocês percebem a sutileza do texto do Nietzsche, né, ao afirmar a necessidade de pensar o próprio homem pelo homem, né? Se existe essa necessidade de uma preservação de uma espécie humana, então, né, o homem é a medida de todas as coisas. Então, de fato, existe uma filosofia preocupada com tudo isso, mas não é efetivamente a filosofia platônica, por mais bem investida que ela esteja de bondade, né? Para o Nietzsche é apenas hipocrisia e cinismo, né? Não no sentido bom do cinismo. É, eu me estendi muito no Além do Bem e do Mal, né? Vou tentar não me estender tanto, né? Mas é porque o Além do Bem e do Mal é bom, é muito bom. É um dos meus livros preferidos do Nietzsche. E aí, é claro que não satisfeito com essa ideia de falar mal dos filósofos, da religião, da MC Pipoquinha, de todo mundo, o Nietzsche agora vai falar da moral. O Nietzsche agora está preocupado com a moral. Quem foi
Depois de quem foi que inventou a verdade, agora o Nietzsche vem com essa de quem foi que inventou esse negócio chamado moral. E aí o Nietzsche escreve em 1887 o livro Genealogia da Moral. Genealogia é o estudo da Gênese, né? Então, basicamente, o Nietzsche vai puxar desde os primórdios, é como se a moral fosse uma pessoa, e aí ele vai trazer a genealogia dessa pessoa, que no caso aí é a moral, a moralidade, ok? E aí o Nietzsche vai trabalhar um texto chamado A Genealogia da Moral, uma polêmica, né? E porque ele é polêmico. O Nietzsche é definitivamente polêmico. E aí o Nietzsche vai trabalhar sobre dissertações nesse momento, né? É o prólogo, que é o que a gente vai dar uma lidazinha só dele mesmo. Depois a primeira dissertação vai falar sobre bom e mal e bom e ruim, né? A segunda dissertação vai falar sobre culpa, má consciência e coisas afins. E a terceira dissertação vai falar sobre o que significam ideais ascéticos, né? O apêndice, pessoal, dessa edição, eu nem sei se a edição de bolso tem, mas essa edição maior, ela tem um apêndice que é o Fato e História, que é aquele texto que o Nietzsche fez com 17 anos de idade para a revista que ele tinha fundado, a Germânia, tá? Lá na Escola Real de Pforta, né? Então, vocês veem aí como Nietzsche, né, já no começo estava preocupado com questões relacionadas à história. No prólogo, eu vou até aumentar aqui, né, porque tá bem baixinho. No prólogo, o Nietzsche vai começar mais uma vez com uma machadada. Ele vai dizer que nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos, e não sem motivo, né? Já começa muito bem o Nietzsche, dizendo que a gente não sabe de nada, nem de nós mesmos. Nunca nos procuramos, como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos. Com razão, alguém disse: onde estiver teu tesouro, estará também teu coração. Nosso tesouro está onde estão as colmeias do nosso conhecimento. Estamos sempre a caminho delas, sendo por natureza criaturas aladas e coletoras do mel do espírito. Tendo no coração apenas um propósito: levar algo, entre aspas, para casa. Quanto ao mais da vida, as chamadas, entre aspas, vivência, quais de nós poderíamos levá-las a sério? Ou ter tempo para elas? Nas experiências presentes, receio, estamos sempre ausentes. Nelas não temos nosso coração. Para ela não temos ouvidos. Antes, como alguém divinamente disperso e imerso em si, a quem os sinos acabam de estrodar no ouvido às 12 batidas do meio-dia. E é súbito acordar e se perguntar: o que foi que soou? Também nós, por vezes, abrimos depois ouvidos e perguntamos, surpresos e perplexos inteiramente: o que foi que vivemos? E também, quem somos realmente? E em seguida contamos, depois, como disse, as 12 vibrantes batidas de nossa vivência, da nossa vida, nosso ser. Ah, e contamos errado, pois continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos, não nos compreendemos, temos que nos mal entender. A nós se aplicará para sempre a frase: cada qual é o mais distante de si mesmo. Para nós mesmos somos homens do desconhecimento, né? Que bonito, né? Bonito como ele já começa a genealogia da moral, falando numa perspectiva de que eles, e ele está se inserindo nele, são homens do conhecimento, que estão em busca do que é Deus, para onde é que a gente vai, como é que a gente pode conhecer as coisas, blá, 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 blá. Ok, beleza, irado, perfeito, massa. Mas nós não nos conhecemos. Então, nós somos homens do conhecimento, mas ao mesmo tempo nós somos desconhecidos para nós mesmos, tá? Então, é uma analogia muito interessante que o Nietzsche fala, e nesse momento, claro, no aforisma 1 do Genealogia da Moral, em última análise, o Nietzsche está falando de viver.
Em última análise, o Nietzsche está falando de vida. Nós não vivemos. Nós nos preocupamos com outras coisas. No caso dos homens dos conhecimentos, o conhecimento. O que importa para nós filósofos é o conhecimento. O resto, baladinha e tal. E tudo mais. Gente, tem 5 pessoas aqui no sábado às 9 horas da noite. Era para todo mundo estar num bar ou numa balada. Sábado, 9 horas da noite. Vocês estão lendo filosofia e Nietzsche. Então, vocês percebem que ele está certo, né? A gente está deixando algumas coisas por conta do conhecimento, né? Mas eu prefiro assim, né? E fico muito feliz que vocês também estejam acompanhando, estejam aqui, estão mais seguros dos perigos lá fora, tá bom? Meus pensamentos sobre a origem dos nossos preconceitos morais, aí já o Nietzsche já muda completamente. O Nietzsche estava falando de vida, de conhecimento, de vivência e tal. Porra, agora ele já está falando de moral. Porque, enfim, é a mesma coisa, tá? Era para eu estar no aniversário, olha aí. Era para estar no aniversário e estar estudando aqui. Perfeito, maravilha, isso é fantástico. Vou falar que nem minha mãe, né? Como é que é? Ela diz assim: não, isso aí é livramento de Deus, né? Então, você foi para o aniversário, Deus te livrou de alguma coisa. É, prefere estar aqui, perfeito, maravilha. Meus pensamentos sobre a origem de nossos preconceitos morais, tal é o tema desse escrito polêmico, tiveram sua expressão primeira, modesta e provisória na coletânea de aforisma que leva o título de Humano Demasiado Humano, cuja redação foi iniciada em Sorrento, durante um inverno que me permitiu fazer uma parada, como faz um andarilho, e deitar os olhos sobre a terra vasta e perigosa que meu espírito percorrera até então. Isso aconteceu no inverno de 76 a 77. Os pensamentos mesmo são mais antigos. Já eram, no essencial, os mesmos que retornam nas dissertações seguintes. Esperemos que o longo intervalo lhes tenha feito bem e que os tenha ficado mais maduro, mais claro, forte, perfeitos. O fato de que me atenho a eles ainda hoje, de que eles mesmos se mantenham juntos de modo sempre firme, crescendo e entrelaçando, isso fornece em mim a feliz confiança em que não me tenha brotado de maneira isolada, fortuita, esporádica, mas a partir de uma raiz comum, de algo que comanda na profundeza uma vontade fundamental de conhecimento que fala com determinação sempre maior, exigindo sempre maior precisão, pois somente assim convém a um filósofo. Temos o direito de atuar isoladamente em nada. Não podemos errar isolados, nem isolados encontrar a verdade, mas sim com a necessidade com que a árvore tem seus frutos, nascem em nós nossas ideias, nossos valores, nossos sims e não e ses e ques, todos relacionados e relativos uns aos outros, e testemunhas de uma vontade, uma saúde, um terreno, um sol. Se vocês gostarão desses nossos frutos, mas que importa isso às árvores? Que importa isso a nós, filósofos, né? É, mais uma vez, a gente está dizendo que não importa muito ao leigo o que os produtos da árvore, né? Mais uma vez, o Nietzsche pega essa questão, mas sim aos próprios filósofos, né? A questão do conhecimento. Qualquer pessoa pode ser um filósofo, tá? O que a gente não pode ser na vida é Deus, mas filósofo a gente pode ser. É, por um escrúpulo que me é peculiar e que confesso a contragosto, diz respeito à moral, a tudo que até agora foi celebrado na terra como moral. Escrúpulo que surgiu tão cedo em minha vida, tão insolicitado, tão incontido, tão em contradição com ambiente, idade, exemplo, procedência, que eu quase poderia denominá-lo meu a priori. Tanto minha curiosidade quanto minha suspeita deveriam logo deter-se na questão de onde se originam verdadeiramente nosso bem e nosso mal, né? Vocês percebem, né, como os livros do Nietzsche são quase um universo compartilhado da Marvel, né? Tem muitos easter eggs, né?
tem muitas referências entre um livro e outro, né? Ele sempre vai trazer alguma frase, algum momento, alguma coisa. Sempre ele disse, né, que Dom Demasiado Humano escreveu e que agora a coisa está melhor, né? E essa preocupação de onde se origina verdadeiramente nosso bem e nosso mal já está lá no além do bem e do mal. Então, é isso, né? É la mesma chose. De fato, já quando era um garoto de 13 anos, me perseguiu o problema da origem do bem e do mal. Olha só, você tem 13 anos de idade e a preocupação da tua vida é saber de onde se origina o bem e o mal. Essa criança não é normal. Essa criança precisa estar brincando, precisa estar jogando bola, precisa estar jogando videogame. Mas a preocupação das crianças do século XIX era se de onde surgiu o bem, de onde surgiu o mal, né? Meu Deus do céu. A ele dediquei numa idade em que se tem o coração dividido entre brinquedos e Deus. Olha só que bonito, né? Por quê? Por que que o Nietzsche fala que o coração dele está dividido entre brinquedos e Deus? Porque o Nietzsche, ainda nessa idade, queria ser pastor, queria falar das coisas de Deus, queria estar cobrando dízimo, né? Mas ele decide ir contra os brinquedos e contra Deus, né? Aí o Nietzsche já vai fazer um outro movimento, né? Não vai ser mais um servo do Senhor, vai ser um filósofo. Minha primeira brincadeira literária, meu primeiro exercício filosófico, quanto à, entre aspas, solução que encontrei então, bem, redigir homenagem a Deus, como é justo, fazendo o pai do mal. Era isso que exigia meu a priori de mim, aquele novo e imoral, pelo menos imoralista a priori. E o imperativo categórico que nele falava, tão anticantiano, tão enigmático, a qual desde então tenho dado atenção, e mais que atenção. Por fortuna, logo aprendi a separar o preconceito teológico do moral, e não mais busquei a origem do mal por trás do mundo. Alguma educação histórica e filológica, juntamente com um inato senso seletivo em questões psicológicas, em breve transformou meu problema em outro. Sobre que condições o homem inventou para si os juízos de valor bom e mal. Olha como o problema foi modificado, né? É, o Marcos seguia um caminho parecido. Interessante. Na adolescência se torna chuta o balde, exatamente. 13 anos de idade aqui, o Nietzsche já chutou o balde e pronto, né? É, eu vou ter que encerrar de novo, pessoal, porque já terminou o nosso tempo aqui na Lan House, né? Mas aí a gente vai para a parte 3 e a parte última, porque já são 9h20, né? Então a gente já vai para a última parte, tá? Então vou encerrar aqui a gravação e mando lá o link para vocês, tá?